Segundo a ata da última reunião do Copom, o Banco Central utilizou basicamente 3 argumentos para explicar essa decisão: a crescente deterioração do cenário internacional, o arrefecimento das tensões inflacionárias e a desaceleração da economia brasileira. Esse cenário está em harmonia com a análise de outro eminente professor economista, Paulo Nogueira Batista Júnior, atualmente diretor executivo pelo Brasil e mais 8 países no Fundo Monetário Internacional, que em seu artigo A Queda dos Juros, publicado no jornal O Globo em 3 de setembro último, diz o seguinte: alguns críticos da decisão estão dizendo que o Banco Central exagerou na descrição do quadro externo. Parece bem claro, entretanto, que a piora do contexto mundial, principalmente nos Estados Unidos e na zona do euro, foi realmente abrupta, eu diria mesmo dramática. O meu local de trabalho, enfatiza Paulo Nogueira Batista Júnior, a diretoria do FMI, é um ponto de observação privilegiado. Posso lhe assegurar, leitor, que o clima no fundo é de extrema preocupação, quase alarme. Teme-se que a economia dos principais países desenvolvidos possa sofrer uma crise semelhante àquela que ocorreu depois do colapso do banco Lehman Brothers em 2008. O que não poderia acontecer de modo algum era o Banco Central repetir o seu comportamento daquela ocasião. Em 10 de setembro de 2008, a taxa básica de juros havia sido aumentada de 13% para 13,75% no Brasil. Menos de uma semana depois, no 15 de setembro, veio o colapso do Lehman, fato que desencadearia uma crise financeira em escala global, com forte efeito recessivo na economia brasileira. Recorde-se que, naquela época, antes de sofrer o violento choque externo, a economia brasileira vinha crescendo rapidamente. Agora, ao contrário, ela se encontra em franca desaceleração, ainda crescendo. Mas mais uma razão para se antecipar aos fatos e começar a reduzir desde logo a estratosférica taxa de juros brasileira. Diga-se de passagem que mesmo depois dessa redução, ela ainda é, e por larga margem, a mais alta do mundo em termos reais.